Oi pessoal, então essa é a nossa primeira aula de fato, de conteúdo, né? Primeira aula teórica de conteúdo desse curso. E nessa primeira aula teórica eu vou falar para vocês sobre a análise de erros e a maneira como o computador lida com os números. É um assunto extremamente importante na computação científica, embora no cotidiano, né, da programação, da computação, etc., a gente não use tanto isso, mas é aquele tipo de conhecimento que precisa estar sempre ali na cabeça, né, fresco, para a gente evitar problemas, e a gente pode ter problemas bem graves em relação a isso, essa parte que a gente chama de análise de erros, tá? Então, para exemplificar o que eu quero dizer com essa questão, eu vou apresentar um problema para vocês, e aí a gente depois vai desenvolver a aula para tentar resolver esse problema e entender o que acontece. Imagina a situação bastante conhecida de vocês, de um gás ideal, aquela equaçãozinha trivial que vocês estudaram já várias vezes na vida, aí, PV igual a nRT. Então eu tenho um pistão aqui com um gás ideal contido aqui dentro, né, tá isolado. Esse pistão pode mudar o volume, então, do recipiente, e também posso colocar ali, né, calor e tirar e mudar a temperatura do meu sistema também. Então o problema é o seguinte, imagina que eu fui no laboratório e medi alguns parâmetros daquele meu sistema. Eu medi a pressão, o volume e também a quantidade de matéria, o número de mols que eu tenho ali dentro daquele pistão. E aí eu quero calcular a temperatura. Então é muito simples, né? Eu posso pegar a equação dos gases ideais ali e calcular a temperatura. Só que se a gente medir, se eu pegar um termômetro e medir, não vai dar 17 graus Celsius, como eu calculei, isolando a temperatura lá. Vai dar 15 graus Celsius. Dá uma temperatura diferente se eu medir. E a grande pergunta, que é o que eu quero responder com vocês nessa aula, é o que houve. Naturalmente, a resposta não é uma resposta de física, né? Porque essa é uma aula de computação científica, apesar de eu ser físico, não vai ser uma resposta de física. Eu não vou falar para vocês das limitações do modelo de gás ideal, não vou falar para vocês de como é que se faz uma medição de temperatura num gás, e etc., e várias coisas aí. Não é por aí a solução. Poderia ser, mas não é esse o caso, de fato. O problema é outro. O problema tem a ver com lidar com números. E é um exemplo que se aplica perfeitamente ao computador. Então, a gente quer entender, né, o que houve. Eu já posso adiantar, para também não ficar tão no vácuo, né, qual é o problema, a origem, a natureza do problema. É um problema de arredondamento. O que acontece é o seguinte, quando eu pego os números medidos no laboratório, digamos que eu vou assumir que foram todos medidos direitinho, porque como eu falei, não é um problema de física, né? Então, pego os números medidos no laboratório e coloco na equação, né, onde eu isolei a temperatura para poder calcular, eu vou ter uma temperatura que é de 290,15 Kelvin. Você mesmo pode fazer com a sua calculadora. Só que, quando eu vou apresentar a temperatura, a gente não costuma trabalhar na escala Kelvin, né? A gente trabalha na escala Celsius. Então, eu vou subtrair da temperatura do zero absoluto, em Celsius, né? Vou tirar aqui 273,15, né? Para ter em graus Celsius. Porque o 0 graus, né, em Celsius é 273,15 Kelvin, como você sabe. Então, quando eu subtraio do 290 o 273,15, deixa eu copiar aqui com as cores, inclusive, 290,15, a gente até podia pegar mais dígitos, mas isso ia atrapalhar a nossa conta aqui, tá? Quando eu subtraio aqui 273,15, eu encontro aquela temperatura que a gente dá como resposta, né? Eu vou encontrar 17, né, graus Celsius. Vou colocar aqui em vermelho assim. Eu vou encontrar 17 graus Celsius. É a resposta que a gente apresenta. Mas quando eu meço, como eu falei, a gente encontra 15. O que acontece?
Acontece que a gente está com um problema de arredondamento. Em vermelho está a parte da temperatura que eu não tenho muita certeza. Como assim não tem muita certeza? Se você olhar para os números de entrada, eles são números que têm, por exemplo, a pressão 3 dígitos apenas. Informo 3 dígitos desse número. O volume com o 0 à esquerda não conta como informação para a gente, né? É só uma posição. Também tem 3 dígitos. O número de mols tem 3 dígitos. A constante dos gases ideais é que tem 4 dígitos de informação. Então, o menor deles tem 3 dígitos de informação. Significa, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, que não é que eu não sei, eu não sei o que está além deles. Então, além do 00, eu não sei o que está depois. E, na verdade, eu até tenho uma incerteza sobre o zero. Então, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, na realidade, eu digo que a pressão é 1.00, mas quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que eu tenho certeza mesmo é do 1.0. O último zero eu ainda tenho uma certa incerteza, que eu posso quantificar, e eu vou quantificar para vocês. Mas eu tenho uma certa incerteza nele. Então, a partir do terceiro dígito, há incertezas. É o que acontece aqui. O 290, os 2 primeiros dígitos, eu tenho certeza. Mas a partir do terceiro, eu tenho uma certa incerteza sobre o número. Então esse zero pode estar errado, é isso que eu quero dizer para vocês. O zero pode estar errado. Quando eu subtraio desse número, que aqui é um número abstrato, digamos assim, como o número π, né, a temperatura do 0 grau Celsius na escala Kelvin, né? É um número perfeito, digamos assim, né? Porque a gente calibra as coisas para dar esse número hoje. Então, quando eu subtraio, essa incerteza que estava aqui no terceiro dígito passa na subtração ao segundo dígito, porque o 2 é cancelado nessa conta, né? Então eu perco essa informação da centena e fico só com um decimal. Mas aí o 7 e tudo que está depois dele fica sob dúvida. E de fato, quando a gente mede a temperatura, a gente não encontra 17, encontra 15. Mas o 15, se você pensar, o 15 está dentro desse número. Se o 7 eu não tenho tanta certeza, se eu tenho uma certa dúvida. Vai depender do quanto tem de dúvida. Pode ser 7, ou pode ser 6, ou pode ser 3. Qual o tamanho da minha dúvida, né? Eu quero dizer, esse número pode ser 15, esse número pode ser 11, ou pode ser 19. Então, isso é que a gente precisa entender. Como é que acontece essa incerteza, por que ela acontece, como acontece, e a gente precisa quantificar essa incerteza. Isso aqui, na verdade, se faz no laboratório de física, em qualquer disciplina que a gente meça as coisas, né? Mas na computação científica se torna um problema bastante grande, como vocês vão ver daqui a pouco, por causa das limitações do computador, tá? O livro tem esse exercício resolvido, mas a gente vai resolver um bem parecido e você pode tentar fazer sozinho depois que terminar a aula, tá? Fica como atividade para essa aula fazer esse exercício e entender essa conta certinha aí para você. Como eu estava dizendo, essa é uma conta que a gente faz nos laboratórios, né, de física, qualquer outra matéria, laboratório de engenharia também, calcular incerteza sobre as grandezas, mas que no computador ela é uma conta que piora, digamos assim. A gente precisa tomar mais cuidado no computador até do que nas outras, do que num outro laboratório. No laboratório de computação científica isso tem que ser tomado mais cuidado. Por quê? Pela maneira como o computador trata os números. Como é que o computador trata os números? Você sabe que o computador tem a memória limitada, ele não consegue colocar na memória dele tudo que ele precisa de informação, né? A gente, por exemplo, não consegue armazenar o número π perfeito no computador, como um número. Posso tentar armazenar o π como um conceito no computador. Divide a circunferência pelo diâmetro. Isso vai dar o π. Então a gente faz um programa para calcular o π, mas ele está armazenado, digamos, como um algoritmo, ou seja, como um conceito, não como um número. Se eu tento pegar o π, 3.1415, e botar no computador, não dá.
porque a quantidade de dados do número é infinita. O número é um número irracional, tem infinitos dígitos. Então não tem memória que caiba esse número. Jamais vai haver memória que caiba esse número. Eu precisaria de um tamanho maior do que o do próprio universo, né, para guardar esse número. Se o universo for finito, não dá para guardar o número π dentro do universo. Então tem só um conceito. A mesma coisa acontece na máquina. Aliás, o tamanho dos números que podem ser guardados na máquina são bem menores do que o infinito, né? Não são muito grandes, inclusive. A gente sempre vive querendo ter mais memória, mais memória, mais memória. O computador guarda números até uma certa extensão e depois ele descarta o resto. Então, se eu quiser guardar o número π, para poder respeitar a memória do computador, eu não vou querer guardar só um número na máquina, né? Vou querer guardar muitos para poder fazer processamento, né? Para poder ter um equilíbrio entre a capacidade de processamento e a capacidade de memória, e até porque uma está ligada à outra, né? Porque quanto maior os números, mais tempo leva para processar, porque eu preciso mexer todos os dígitos dos números. Então, memórias, guardar números muito grandes não apenas ocupa mais memória, como diminui o processamento da máquina, a velocidade de processamento, porque os números são muito grandes para serem processados. Então, para achar um equilíbrio dentro das linguagens de programação, você já sabe programar, você sabe disso, a gente tem vários tipos de números. Tem vários tipos de variáveis, mas a gente está interessado aqui nos números. Então a gente tem vários tipos de números. Por exemplo, no C, isso é bem claro, né? A gente tem os inteiros, uma categoria de tipo de número, e a gente tem os flutuantes, que é outra categoria. São números que têm estruturas diferentes lá dentro do computador. Os flutuantes é que interessam para a gente. A computação científica a gente usa flutuantes. O inteiro só serve para contar coisa. Para fazer conta é flutuante. No C, os flutuantes a gente pode representar de vários modos, como float, como double, long double, várias maneiras de representar esses flutuantes. Qual é a diferença entre eles? A quantidade de dígitos que é guardado num número ou no outro, num tipo ou no outro tipo. Todas as linguagens têm isso. No Python, que é uma linguagem de tipagem dinâmica, como você vai ver na aula prática, isso não fica tão aparente para o usuário. Mas se você souber usar os comandos certos, você consegue também descobrir qual o tipo de variável que está sendo usada, qual o tipo de número que está sendo usado para fazer a conta. Na prática, e é o que interessa para a gente tem alguns números meio padronizados, alguns tamanhos de números meio padronizados. Esse daqui é um típico número flutuante no computador. Não estou falando dos inteiros. Como eu disse, inteiro é um caso à parte, é outro tipo de representação numérica. Estou falando dos flutuantes, que é o que interessa para a computação científica. Os flutuantes, eles são armazenados no computador como tipos que a gente costuma chamar de real longo, float. Cada linguagem tem a sua nomenclatura. Não importa muito pra gente. O que importa é que são números reais. Então a gente vai pegar um número com ponto flutuante e vai guardar no computador. E a gente vai pegar só um pedaço desse número porque não dá para colocar o número inteiro. E quando a gente for armazenar no computador, você também sabe disso, os computadores operam com representação binária dos números, não com representação decimal. Nesse curso eu não vou ensinar vocês a trabalhar com números binários, porque isso é completamente inútil para a computação científica normalmente. Não que não seja utilizado, é utilizado em alguns algoritmos e você precisa saber que essas coisas existem. Mas se um dia você precisar trabalhar com algum algoritmo que usa a notação binária, é porque você vai estar trabalhando com algoritmos bem avançados. E você mesmo vai ser capaz de aprender sozinho a parte da notação binária. A gente está mais interessado nessa disciplina na lógica da computação científica como um todo. Então, o computador, como eu dizia, ele guarda os números como representação binária. Ao invés de ter 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, enfim, 10 dígitos para armazenar os números, ele trabalha com menos dígitos. Ele trabalha apenas com o dígito 0 e com o dígito 1. Então ele precisa usar ou um ou outro. Eu tenho que escolher um desses dois números para trabalhar, tá? Se eu quiser armazenar, por exemplo, o número 1 no computador, desculpa, vamos começar com 0. Se eu quiser armazenar o número 0 no computador, é fácil. Eu uso lá no computador o dígito 0 que eu tenho para armazenar esse número. Se eu quiser armazenar o número 1, também é fácil. Eu uso o dígito 1 que eu tenho para representar isso aí. Mas se eu quiser armazenar o número 2, eu já estou encrencado, porque eu não tenho o dígito 2 na máquina. Na máquina, a gente só tem 0 e 1, que significa
pode significar, né, ligado, desligado, enfim, várias coisas aí do circuito, mas na prática são duas posições que a gente tem, como se fossem duas chaves. Então eu não posso representar o 2 como um dígito, como eu uso no sistema decimal, que eu tenho um símbolo para o 2, eu vou precisar usar os dois símbolos que eu tenho, vou juntar eles de alguma forma. E a gente junta como a gente faz no sistema decimal, só que agora a junção aqui tem outro significado. O número 2 em binário, a gente vai juntar 1 e 0. Então vai ser 10, mas não é 10, não significa o número 10. É o símbolo 1 junto com o símbolo 0, que são um símbolo só para representar o número 2. O número 3 eu vou digitar como 1 e 1. O número 4 não vai ter como colocar outra variante aqui, então eu vou mais uma casa, 0, 0. O número 5, mais uma casa, e assim por diante a gente vai construindo todos os números. Na prática, que é o que importa pra gente, por isso que eu estou falando aqui, na prática, essa diferença entre no sistema decimal e no sistema binário, é que no sistema decimal eu tenho 10 dígitos, 10 símbolos, símbolos para representar um número. Enquanto no sistema binário eu tenho apenas 2 símbolos para representar um número. Então, se eu quero representar um número no sistema binário, eu vou precisar de 10 dividido por 2, 5, tá segurando a caneta, não vai, 5 vezes mais espaço. Então, eu vou precisar de 5 vezes mais espaço para representar um número. Mais espaço na memória. Porque eu não tenho muitos símbolos diferentes para armazenar aquele número. Então, se eu quiser trabalhar com um número que tenha 4 dígitos no sistema decimal, para trabalhar no sistema binário, eu vou precisar de algo em torno de 4 vezes 5, 20 dígitos, 20 espaços, 20 posições de memória, 20 bits, que depois vão dar os bytes, como você sabe da computação, né? Então a gente tem um problemão. Já não era possível armazenar um número flutuante inteiro no computador, se fosse irracional como o número π. Já não era possível armazenar. Só que o computador trabalha com binário. Então eu preciso de ainda mais espaço para poder armazenar o número. Ou, na prática, eu preciso armazenar um número menor ainda. Se eu pensava em guardar 10 dígitos do π e usar uma certa memória, agora eu vou precisar, né, guardar bem menos do que 10 dígitos, porque 10 dígitos em binário vão usar algo em torno de 50 posições de memória. Então começa a ficar complicado. Pois bem, para poder armazenar esses números, então o computador ele transforma o número em binário, guarda na memória do computador. Vamos ver como é que funciona isso. Quando eu quero guardar um número, vamos pensar num número qualquer aqui. E vai usar 5 vezes mais espaço. Não esqueça dessa proporção aí, tá? Quando eu quiser guardar um número, então, eu vou ter que guardar números como esses aqui, olha só. Repara nesse número, 2.375. Também vou poder guardar o número 2.375 ou o número 0.0002375. São 3 números diferentes, concorda comigo? 2 deles são positivos, um é negativo. Um deles vale 2 e alguma coisinha, o outro é 2.000. O outro são quase 2 milionésimos, né? São 3 números diferentes. Mas são 3 números que têm também uma coisa em comum, né? Esses 3 números têm o que em comum? Os seus dígitos significativos. Então todos eles trabalham com 2, 3, 7 e 5. Esses números têm algo em comum. Para isso a gente tem a notação científica. A gente escreve esses números de uma maneira semelhante. A gente pode escrever na notação científica, que no caso do computador é um pouquinho diferente, é a notação de ponto flutuante. Eu vou escrever como 0 ponto, na notação científica eu escreveria 2 ponto alguma coisa, né? O primeiro é sempre um número significativo. No computador, na notação de ponto flutuante, o primeiro dígito é sempre o 0. 0 ponto
2, 3, 7, 5. Mas aí eu precisei passar o ponto para frente. Então, quando eu passo para frente, eu faço vezes 10 elevado a quantas casas eu passei para frente aquele número. Vezes 10 na 1. Veja que isso daqui vezes 10 na 1 é 10, né? Isso aqui vezes 10 dá isso aqui. Aqui eu tenho o ponto aqui, né? Porque na verdade é um ponto zero. Então eu vou querer colocar o ponto 1, 2, 3, 4. 4 casas para frente. Então esse número, na verdade, é 0,2375 vezes 10 na 4. Que vai dar esse daqui. Já esse, o zero, o ponto, vai ter que vir para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 4, ele vai parar aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então eu vou escrever menos 0,2375 vezes 10 na menos 4, porque foi para trás, tá? Essa daqui é a representação que a gente chama de ponto flutuante. Flutuante, tá? Representação de ponto flutuante. Nessa representação de ponto flutuante, eu consigo escrever qualquer número que eu queira com 3 informações. Primeira informação, sinal. Segunda informação, os dígitos significativos, né? Que a gente chama de mantissa. Mantissa é o corpo do número, os dígitos, que realmente fazem ele ser quem ele é. E eu tenho o expoente da base 10 aqui, que no caso vai ser a característica. Vai ser a característica desse número. Então, para representar um número, eu preciso pegar esse número, colocá-lo na notação de ponto flutuante e da notação de ponto flutuante tirar as seguintes informações. Qual é o sinal desse número, qual é a mantissa desse número e qual é a característica desse número. O sinal é fácil de eu representar no computador, porque é mais ou menos. Então eu crio um padrão. Por exemplo, mais vai ser 1, menos vai ser 0, ou o contrário, mas o importante é que seja padronizado. A característica é um número inteiro. Então, represento no computador, né, convertendo ele para binário e guardando essa informação lá. A mantissa também é um número inteiro, é uma sequência de números. Não tem a vírgula, né? A vírgula ela some quando eu pego só essa informação essencial aqui do número, né? Essa formação essencial do número. Então não tem mais vírgula, também vai ser um número inteiro. Então eu pego esse número e converto para binário. Então quando eu quiser armazenar um número no computador, eu vou precisar de um certo tamanho desse número. Vou precisar dizer, olha, eu estou disposto a usar tantos bytes para armazenar cada número. Por exemplo, se o meu computador, digamos, né, um exemplo bem doido aí, digamos que o meu computador tenha 1000 bytes, e eu preciso trabalhar com, no caso, né, com 10 números. Então, cada número pode ter até 100 bytes. Se eu preciso trabalhar com 100 números, cada número pode ter até 10 bytes. Então, quanto eu vou ter de espaço para os números depende de quantos números eu quero trabalhar no meu computador. Isso vai depender do processamento que eu quero fazer, de uma série de decisões do sistema, né? Claro, os números aí que eu dei são exemplos muito baixos, né? Na prática não é assim, mas a escolha é assim na prática. Então a gente tem um certo tamanho possível, um certo tamanho ideal de números. E eu vou precisar, nesse espaço, guardar essas 3 informações. O sinal é bem fácil. O sinal vai ser um bit só, porque é 0 ou 1, mais ou menos. A mantissa e a característica, aí eu vou precisar achar um equilíbrio entre os dois. Como assim? Se eu tiver uma mantissa muito grande, que ocupe o resto do espaço, não me sobra espaço para guardar o expoente. E daí na prática eu só posso ter números assim, 0 ponto alguma coisa. Eu não posso ter números da unidade, ou maior ou menor. Eu só vou ter espaço para guardar números 0 ponto Vou poder guardar vários dígitos, mas apenas números 0 ponto alguma coisa. Se eu quiser ter expoentes, ou seja, números maiores ou menores, eu preciso ter expoentes, 4 ou menos 4, eu preciso ter um intervalo de expoentes. Vou guardar números de potência 10 a 4 até 4.
até 10 a menos 4. Então eu vou precisar guardar um espacinho para a característica também. Então o sinal, a característica, e aí o que sobra é a mantissa. Agora, entre característica e mantissa eu tenho que chegar num equilíbrio. E aí cada variável no computador usa uma escolha que, quando desenvolveram a linguagem, acharam mais apropriado, né? A gente pode ter vários tipos de números, mas o real longo, como eu falava para vocês, é uma escolha mais comum. Se não é exatamente assim, é muito parecido. Desculpa, se não tem uma variável assim na linguagem que você está usando, tem algo muito parecido, muito semelhante, tá? Sinal 1 bit, característica 11 bits, e mantissa 52 bits. Então, mais ou menos essa proporção aqui, tá? Que seria usado para armazenar os números. Então, a gente pega o decimal, transforma para ponto flutuante, a máquina faz isso, pega essas informações, transforma cada uma delas aqui para binário e armazena um número. E o número está guardado, seja na memória, seja qual for o tipo de memória. Se eu quero usar esse número, eu vou ler e fazer o processo inverso. Então, eu leio da memória e volto para aquele número, né? Até imprimir para a pessoa, mostrar para a pessoa. A gente não lê números em binários, pelo menos não cidadãos normais, né? Uns caras meio afetados aí, meio CDF demais leem, né? Eu não consigo ler número binário, mas deve ter uns caras que leem número binário. O quão grande é isso daqui, né? Você pode estar se perguntando, tá, então que tipo de número eu consigo guardar com essa representação de 64 bits aqui? Olha, você consegue, com 64 bits, guardar isso daqui, por exemplo. Isso aqui é um número com 64 bits. Sinal, característica, 11 bits e mantissa, 52 bits. Se você converte para decimal, faz o processo inverso, você chega nesse número aqui, ó, 27, 56, 64. Então você vê que você tem 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. 10 dígitos, como eu falei, significativos. 10 dígitos, como eu falei para vocês, é mais ou menos pegar o tamanho da mantissa e dividir por 5. Né? Não dá exatamente, porque sempre tem uns arredondamentos, um bit para lá e bit para cá, mas é dessa ordem de diferença. Então, se você tem um número cuja mantissa são 52 bits, significa que você vai conseguir guardar 10 dígitos significativos, 52 dividido por 5, 10 dígitos significativos no seu número decimal. E a gente agora tem um problemão, porque você pode perceber que, pela natureza do número binário, tem alguns números que eu não consigo representar no computador. Não dá. Por exemplo, ele está armazenado como binário, não assim como decimal, né? Eu posso me perguntar qual é o número imediatamente acima e o número imediatamente abaixo desse número aqui no computador. Então, imediatamente acima seria eu somar um bit aqui no final, né? Como a gente fez ali antes, né? O 2 era 1 e 0, o 3 era 1 e 1. No lugar do 0 eu botei 1, mudei o bit. Então ele passou, em vez de 0, passou para 1, é imediatamente acima. Imediatamente abaixo seria tirar o 1, né? Mas não tem como ficar menos 1 aqui, na verdade ele fica tudo 1 e muda aqui na frente, tá? Então é isso, esse daqui é um número que eu consigo representar, um exemplo de número, um dos exemplos de números que eu consigo representar. Esse imediatamente abaixo dele e esse imediatamente acima dele. Eu não posso representar nada entre esses três. Entre esse cara e esse não dá para representar nenhum outro, porque eu não tenho espaço, não tem bits, não tem como fazer uma manipulação de bits para representar outro número entre eles. Se eu quiser representar outro número, eu vou precisar de mais bits. Eu tenho que mudar a representação. Convertendo esses dois para decimal, a gente chega nesses dois aqui. Então você percebe que eu consigo representar 27, né, 625, no caso o inferior é 624, 99999, esse daqui. E o imediatamente superior é esse daqui. Eu não tenho como representar nada entre esse número e esse daqui. Tá? Então se eu quiser representar 27, 56, 64... 176, esse aqui é imediatamente superior, 176 não dá. Não dá para representar. Não cabe no computador. Se eu quiser representar 175, não cabe no computador. 174 não vai caber. Só vai caber se eu usar outro tipo de número. Tá, mas você pode dar de entrada isso no computador. Você pode colocar isso lá numa tabela, num terminal, etc. Posso. E aí o que acontece? O computador corta.
Acabou o número, ele joga fora aquele pedaço. E você fica sem essa informação. E aí você entende por que eu comecei o exemplo com aquela questão de arredondamento. Porque o computador, ele joga fora o número sem te avisar. Ele coloca um erro na tua conta sem te avisar. Não te avisa porque você tem que estar sabendo disso. E você que está manipulando o computador tem que entender como ele funciona, então não tem como ele ficar te avisando, né? Todo número decimal no computador está errado. Todo número decimal vai estar com algum arredondamento. Você tem que sempre assumir que existe erro nos números com os quais você está trabalhando no computador. Nossa, mas aí eu não posso guardar nada? Pode, só tem que saber que tem algum erro e precisa saber quanto é. Por exemplo, digamos que você queira guardar uma fração, 50/7. O computador não trabalha com frações, eu não gosto que trabalhe com frações em cálculo numérico, em computação científica, porque o computador não trabalha com frações. Não de maneira natural, ele pode representar a fração com uma estrutura, mas não é a maneira como ele vai fazer a conta, não é como importa pra gente na conta. As contas são feitas com flutuantes, isso que importa pra gente. Então, você não vai poder guardar isso aqui no computador, você vai ter que dividir. Dividindo 50 por 7 dá uma dízima periódica, né? Você percebe que o número começa a se repetir aqui depois de um certo número de dígitos. Eu não tenho como guardar essa informação de maneira natural no computador. Ah, professor, mas você pode guardar a dízima e dizer para ele que repete. Mas não é assim que ele trabalha lá dentro. Lá dentro ele não trabalha desse jeito, ele guarda um número assim. Então ele vai cortar. Ele não sabe disso. Você pode programar uma estrutura especial de número, mas é sempre uma gambiarra para a forma como você quer. Tá? Tem programas que fazem isso muito bem, sim, com certeza tem, mas não é o que acontece no nível em que a gente está trabalhando nessa disciplina, que é um nível mais de conhecimento, né, teórico de como a coisa está funcionando lá e aplicações práticas. Então, o computador não vai poder guardar esse número, ele vai ter que cortar o número. Normalmente, a gente não trabalha com números com apenas 10 dígitos, a gente trabalha com números um pouco maiores, tá? 10 dígitos é um pouco comum alguns tipos de números, mas a gente, hoje, com as máquinas que a gente pode trabalhar com números um pouquinho maiores já. Então ele é armazenado, tipicamente, aí no Python e tal, com 15 dígitos significativos, às vezes mais. Então ele vai cortar, né, depois de 15 dígitos significativos. Cuidado! Não é 15 dígitos depois da vírgula, é 15 dígitos significativos, entram 7. Transforma para ponto flutuante, aqui está a mantissa, aqui está o sinal e aqui é a característica que vai ser guardado. E o resto vai ser descartado. Por conta disso, vai ter sempre um erro na conta do computador. Por falar em erro, a gente vai usar sempre duas definições de erro, duas formas de calcular o erro nessa disciplina. Eu já vou mostrar desde agora. E depois em todos os outros algoritmos, outros passos aí, a gente vai usar sempre a mesma definição de erro. Seja P o número verdadeiro, o número P que eu tenho, né? P asterístico vai ser a minha aproximação. Então o erro absoluto é a diferença em módulo dos dois. Por exemplo, P, o número verdadeiro é o π, o infinitas casas depois da vírgula. Π asterístico seria o π arredondado, com 3 casas, 3.14. Então, 3.1415, infinitas casas, menos 3.14 é o erro absoluto. Módulo, tira o módulo, porque o sinal não interessa aqui pra gente. Erro relativo é quando eu divido pelo valor do número correto. Então, 3.1415 menos 3.14 dá um erro. Esse valor eu vou dividir pelo π verdadeiro. E eu vou ter um erro relativo, que se eu multiplicar por 100 vai ser meu erro percentual. 10%, 15% de erro e assim por diante. Isso daqui, então, essas aqui, vão ser as duas formas que a gente vai usar para medir os erros. E é assim que a gente vai usar para medir erro também dentro do computador. Agora vamos ver um exemplo aqui. Está aparecendo 2.5 pontos, é porque foi de uma prova, uma questão de prova que eu coloquei. Então a questão é a seguinte. Com base na seguinte fórmula de aproximação. Isso aqui é uma maneira de aproximar o seno. Você não precisa se preocupar muito como é que chega aqui, é séries de Taylor, mas não é o ponto aqui, não é relevante. Mas se você tem um número calcular, se você tem um ângulo em radianos, não pode estar em graus ou outra coisa, radianos. Se o seu ângulo está em radianos, o seno desse ângulo é aproximadamente igual a isso aqui.
ele é uma série infinita, ela tem mais termos, eu tirei os termos fora, tá? Os termos para fora. Então ele vai ser aproximadamente igual a esse valor aqui. Significa que, por exemplo, eu quero calcular quanto que é o seno de 0,5 radianos. Não, tudo bem, bem fácil. Coloca 0,5 menos 0,5 ao quadrado sobre 6, ao cubo sobre 6, mais 0,5 na quinta sobre 120. Soma tudo, vai dar quase o valor do seno, tá? Uma boa aproximação, especialmente quando o x é pequenininho, quando o ângulo é pequeno em radianos, a aproximação é melhor. Então, vamos calcular essa aproximação. Digamos que você tenha escrito um programa de computador para calcular o seno de um ângulo. E você vai usar essa fórmula no seu programa de computador. Então o usuário dá o ângulo para você, em vez de calcular o seno lá com uma biblioteca, você vai calcular assim, usando esse polinômio aqui, tá? Então você vai pegar o ângulo e vai calcular no polinômio e vai dizer para o usuário, ó, o seno é tanto. Com base nessa fórmula, usando os erros de computador, a maneira como o computador calcula as coisas, vamos tentar descobrir qual vai ser o erro que vai ser inserido aqui. Para isso a gente vai assumir que o nosso computador, vamos calcular o seno de π sobre 4, e vamos assumir que o nosso computador vai trabalhar com 4 algarismos significativos, não 15 nem 10, mas 4, para facilitar a nossa conta, tá? Então vamos pegar e fazer a conta com 4 algarismos. Então, bem pouquinho dígito, né? Isso vai inserir um erro grande. E depois vamos calcular o erro relativo disso aí. Como é que eu faço essa conta? Bem, a primeira coisa que você precisa perceber é que você não vai trabalhar com números exatos aqui. Você vai ter que sempre arredondar para 4 algarismos significativos. Então, na hora de fazer a divisão, π sobre 4, eu vou pegar não o número π, com infinitas casas, ou mesmo o π da calculadora, que tem 11 ou mais casas. Não, vou pegar o π com 4 dígitos. 3 ponto, né? 14, 1. Ou, como depois é um 5, 3.14, 2, né? Porque a gente vai usar o arredondamento. Aliás, para quem não sabe, né? Antes de eu resolver a questão, deixa eu mostrar como é que se arredonda números. Porque também tem um pouco de confusão nisso aí nos livros. Se eu tenho o número π, 14, 15, e eu quero arredondar o número π com 4 dígitos significativos. Para usar naquela conta, eu vou usar só 4 dígitos. Então, eu vou usar ele aqui. 4 dígitos significativos. Como é que vai ser o meu π aproximado? Meu π aproximado vai ser 3.14. Agora esse 1, eu deixo ele como 1 ou boto ele como 2? O que eu faço com ele? Porque depois tem o resto do número aqui, né? Então o que eu faço com esse 1? Bom, o arredondamento a gente vai usar a seguinte regra, ó. Eu tenho 10 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 dígitos, né? Porque o 0 conta também, né? Então são... 10 dígitos. A gente vai fazer o seguinte. Se o número que está sobrando, a partir do qual eu vou cortar, ele cair entre os 5 primeiros dígitos, a gente vai deixar esse número como está. A gente diz que a gente arredonda para baixo. Porque na verdade fica um número menor, né? Ficaria o número 1, 0, 0, 0, né? Mas o 0 eu não vou escrever. Então ele ficou um número menor do que o 15, né? Não ficou 15, ficou 10, né? Entende? Só que eu não escrevo o 0 lá, né? Ficaria como 10, então eu arredondo para baixo. Se o dígito que está sobrando cair entre os 5 dígitos depois, a gente vai arredondar para cima. É o caso aqui. Então o caso aqui é que eu vou, em vez de 2, em vez de 1, vou escrever 2. Que, de novo, significa que é 20, porque tem os outros zeros ali, né? Que eu não estou escrevendo. Eu estou só colocando 2. Então eu arredondei para cima. Dessa maneira, metade das vezes a gente arredonda para baixo, porque isso aqui, esse número que vai sobrar, vai ser meio aleatório, né?
metade das vezes a gente vai arredondar para baixo, metade das vezes a gente vai arredondar para cima e todas as vezes a gente vai esperar que na média essas coisas se cancelem. Não necessariamente é isso que acontece, é um problema de estatística, né? Vai depender de como é que você está manipulando as coisas, mas como regra fácil para fazer conta, serve. Então, quando eu tenho o número π e quero arredondar com 4 dígitos para fazer essa conta, eu não vou entrar com ele com todos os dígitos, mas vou entrar ele arredondado assim, 3.14, 2, porque depois do 1 tem um 5 e eu jogo ele para cima, tá bom? Essa é a regra que a gente usa para arredondamentos. Tem umas regras diferentes e erradas por aí, tá? Rodando por aí, até em livro. Tá errada por quê? Essas regras? Porque a gente quer que estatisticamente metade dos casos fiquem para baixo, metade dos casos fiquem para cima, tá? É por isso que essas regras estão erradas. Então, a gente, para calcular como o computador faz usando 4 dígitos, eu não posso usar o π inteiro, eu tenho que arredondar. Mas não é só o π que eu tenho que arredondar, todas as operações, o computador faz uma conta de cada vez, ele não faz um monte de conta ao mesmo tempo. O computador, ele vai pegar o π, arredondar, daí ele vai dividir pelo 4, ele já arredondou o 4, né? 4.000, vai dar um resultado. Esse resultado é o que ele vai usar no lugar do π sobre 4. É assim que ele faz, ó. Primeiro ele vai calcular o x, vai dividir o π sobre 4, arredondando com 4 dígitos, como eu falei para vocês. 4 dígitos, quando ele dividir vai dar, né, essa conta, você pode pegar a calculadora, calcular isso aqui, vai dar um número com bem mais dígitos, que a gente vai guardar só 4 deles arredondando. Então, x vai ser 0,7855 para o computador. Isso é muito importante. Não vai ser pegar o π lá com infinitas casas e dividir por 4, que vai dar outra coisa. Parecido com isso, mas é outro número. Não, o computador vai ter só isso aqui se ele está trabalhando com 4 dígitos. Depois, a gente tem um outro detalhe. A gente vai elevar um número ao cubo. E na quinta também. Mas o computador não eleva números ao cubo de verdade, tá? Porque um número ao cubo, um x ao cubo, ele é x vezes x. Óbvio, né? É óbvio. Só o que não é muito óbvio é que o computador não faz isso tudo de uma vez. Primeiro o computador calcula x vezes x. Isso aqui vai dar x ao quadrado. Ele vai guardar esse número. E ele, nesse passo, já usou um número com 4 dígitos, vezes outro de 4, dá um resultado com mais de 4, que ele arredonda guardando só 4. Esse cara, ele vai multiplicar pelo x, para daí arredondar e calcular o x ao cubo. Então a operação do x ao cubo é uma operação que envolve duas multiplicações, na verdade. Então quando eu vou calcular o x ao cubo, primeiro eu preciso calcular o x ao quadrado nesse meu processo aqui. Porque x ao quadrado vai ser o x vezes x, onde o x já era um número arredondado. Multiplico, dá um número com bem mais que 4 dígitos, mas eu arredondo para 4 dígitos aqui. Agora eu tenho x ao quadrado, eu posso calcular x ao cubo. Eu vou usar dois números arredondados aqui já. E eu vou ter um outro número arredondado para 4 vezes. Mesma coisa na quarta até na quinta. Agora eu tenho x ao cubo e x na quinta. E eu vou poder fazer as operações. Joga x ao cubo e x na quinta. Primeiro eu vou dividir, né? A ordem, a precedência das operações, lembra? Primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, depois somas e subtrações, né? Então eu botei os parênteses aqui para deixar bem clara a precedência das operações. É um ponto em que os alunos erram bastante, especialmente na calculadora, botar parênteses, errar precedência de operações, tá? Eu mostro os erros e o pessoal ri na hora que eu mostro, mas depois faz igual, impressionante. É bem normal pegar um negócio desse aqui. 2 dividido por 3 mais 1. Né? Daí, digamos, claro, ninguém vai fazer essa conta aqui, né? Mas digamos que você fosse colocar isso tudo na calculadora. É bem normal ver os alunos fazerem isso aqui, ó. 2 dividido por 3 mais 1. Tá errado? Uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque quando eu escrevi aqui, tá óbvio, né? Na notação, que primeiro eu faço a soma, depois eu divido 2 por essa soma. É óbvio que isso aqui vai ser igual a 2 quartos, né? Mas isso aqui não é o que está acontecendo. 2 dividido por 3 é 0,6.
6666666. E depois eu vou somar 1, que vai dar 1.66666, que não tem nada a ver com 2/4, né? Não tem nada a ver. É porque errou a precedência. Como no computador a multiplicação e a divisão vem primeiro do que a soma, se você botar só os operadores, dá errado. Você tem que botar parênteses. Então eu vou dividir o 2 por 3 mais 1. Então primeiro soma, daí o parênteses quebra a precedência, né? Primeiro soma 4. Aí divide. Aí dá certo. Então, eu mostro, o pessoal ri, mas depois faz igual, tá? Então não seja assim, não seja como essa turma que ri e depois faz igual. Então, aqui eu botei os parênteses para ficar bem clara a questão da precedência, tá? X ao cubo sobre 6 vai dar isso daqui, já arredondando com 4 dígitos. Na quinta, dá isso daqui, ó. Lembra que dígitos à esquerda não contam, né? Um 0 à esquerda não conta. Ele só dá o tamanho do número, tá? O que eu quero é o número de dígitos significativos mesmo, tá? Aí subtraio, bababá, e tenho a resposta final. Aliás, 0 à esquerda não conta, mas 0 à direita conta. Por quê? Porque 0 à direita me dá uma informação do número. Se eu tiver 10 reais, vamos pensar que é dinheiro isso aqui, 10 reais. Se eu tenho 10 reais, eu compro alguma coisa com 10 reais. Se eu tenho 10 reais, eu compro a mesma coisa com esses 10 reais, né? Então, os 10 reais é a mesma coisa que 10 reais. Agora, 10 reais, vírgula 0, ou ponto, porque eu não gosto de usar vírgula, porque no computador, vírgula não separa decimal, né? Então, como a gente está trabalhando em computação científica, eu uso sempre o ponto, não vírgula. Se eu tenho 10.0, são 10 reais e pelo menos nenhum decimal de centavo. Pode ser 1 centavo, 2 centavos, mas não 10, 20, 30 centavos. É uma informação. É uma informação o 0 à direita. Eu estou dizendo que eu tenho 10 reais e posso ter 1, 2, 3, 4. Isso eu não sei porque não está escrito. O que não está escrito não é conhecido, né? Então quem está para lá é uma dúvida, uma incógnita. Mas é fato que eu não tenho 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos. O que eu poderia ter aqui? Eu poderia ter 30 centavos nesse caso aqui. É que ele não está escrito. E que se eu tivesse o 10.3, 30 centavos, eu poderia arredondar para 2 dígitos, né? 2 dígitos, como 10. Eu ia arredondar para baixo. Porque o 3 está na primeira dezena, de 0 até 4, né? Então arredondo para baixo. Tá? Então acontece isso. Então o 0 à direita, ele é significativo. O 0 à esquerda, não. Por isso, nessa conta aqui, se você reparar com cuidado, eu tenho 4 dígitos aqui. O 2, o 4, o 9 e o 2. Esses 3 primeiros zeros não contam, só dão um tamanho. Mas não é isso que eu tenho nesse número aqui, ó. Aqui eu tenho 4 dígitos, o 2, o 9 e o 0. O 0 é dígito significativo, esse 0 da direita. Esse 0 da esquerda não, por causa dessas coisas que eu estava explicando para vocês, tá claro? Então, fazendo a conta passo a passo, como se faz no computador, a gente chega na conclusão que na nossa aproximação, pro nosso computador imaginário aqui, seno de π sobre 4 vale 0,7072. Se eu for fazer essa conta sem nenhum tipo de arredondamento, usando o polinômio, não usando o seno na calculadora, usando o polinômio, mas sem arredondamento, não daria 0,7072, mas 0,7071. Dá diferente. E aí eu posso, a letra B era calcular o erro. Subtrai o valor aproximado do exato e divide pelo exato. A ordem aqui não interfere porque é módulo, né? Então pode subtrair o exato do aproximado e dividir pelo exato. O que importa é a diferença entre os dois dividido pelo valor verdadeiro, correto? Isso vai dar o meu erro percentual, tá claro? Agora, a gente fez o arredondamento. Esse arredondamento, ele introduziu, como eu disse, um erro no número. Como é que eu calculo esse erro? Como é que eu obtenho uma informação sobre qual o tamanho desse erro? Bom, a gente pode tentar estudar um pouquinho esse arredondamento. Imagina, está descrito aqui no slide, mas olha o que eu vou escrever aqui para você. Imagina que eu tenho um número
que é 0,3. Eu só disse isso para você. O número é 0,3. Mas eu te dou mais uma informação. Esse número, ele veio de arredondamento. Eu fiz uma medida, eu fiz alguma coisa, era um número que tinha mais dígitos. Ele foi arredondado para ter apenas quantos dígitos significativos? 1, né? Então ele foi arredondado para ter apenas um dígito significativo. Quem são os números que podem ter dado origem para esse número arredondado aqui? Bom, com certeza eu poderia, né, ter dado origem a esse número com o número 0,31, por exemplo, né? O 0,31, se eu fosse arredondar, eu teria arredondado para baixo, né? Porque o 1 é menor do que está naquela primeira parte, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Então, é menor que 5, arredonda para baixo. Então, ele teria dado origem a esse cara. Outro número que teria dado origem a esse cara seria o 0,32. Também o 0,33 e o 0,34, certo? Todos eles teriam dado origem a esse número. Vamos parar aqui por enquanto. Outros caras que poderiam ter dado origem a esse número são os números que eu arredondo para cima, né? Por exemplo, o 0,29. Né? 0,29. Se eu fosse arredondar, não ia pegar o 2, como o 9 está na segunda metade, e arredondar para 3? Ia fazer. O 0,28, 0,27, 0,26 e 0,25. Certo? Todos eles teriam dado origem a esse cara aqui também. O 0,24 não. O 0,24 teria sido arredondado para 0,2 já. Seguindo a mesma lógica daqui, né? Redonda para baixo. Então 0,24 não. Mas na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, eu até poderia ter arredondado, se eu fizesse o processo em vários passos, mas eu não faço. Mas eu poderia ter pensado em arredondar, eu poderia ter feito, né? Eu teria arredondado para 0,3, até mesmo esse número aqui, ó. 0,349. Aliás, essa é uma dúvida que acontece também, né, muito. O aluno olha aqui e eu digo, arredonda esse número, 0,349, para um dígito significativo. Bom, para um dígito significativo, então, eu vou ter que deixar só isso aqui. Eu vou ter que mexer no 3 de acordo com os outros. O 4 vai para baixo. Opa, espera aí, mas tem um 9. Se eu passar o 9 e arredondar aqui, vai dar 5. Aí o 5 deveria arredondar para 0,4. E aí fica um galho, né, na cabeça, né? Fica uma dúvida na cabeça. Eu arredondo para baixo porque é 4, ou eu arredondo para cima porque o 9 arredonda o 4 para 5 e o 5 arredonda o 3 para cima, para 4? A resposta é, esquece o resto. Não olha para o que tem aqui. Olha só para o número imediatamente seguinte. Tá? Não olha para o resto. Tem uma lógica para isso. Quem vai fazer esse arredondamento é o computador. O computador olhar um número significa que ele tem que fazer uma operação. Ele tem que ler o número, ele tem que testar o número com um teste, um if, por exemplo, e depois tomar uma decisão. Em alguns casos mexer ou não, em outros não mexer no bit. Se o computador for olhar todos os números que seguem, ele vai gastar tempo. É melhor ele olhar apenas para um, fazer uma única operação. Assim ele gasta menos tempo. Na média, ele vai ficar 50% do tempo jogando para baixo, 50% do tempo jogando para cima, da mesma forma. Então o computador não olha para os outros. O arredondamento a gente não olha para os outros. Então, se eu tivesse esse número 034, 9999999, eu ainda assim, como eu não olho para eles, arredondaria para baixo. Isso significa que vai dar um tamanho, né? Que esse tamanho aqui, ele vai ser, né? Se você olhar, eu tenho um intervalo de quase 0,05 para cima, onde eu arredondei para baixo. O intervalo de quase, né? 0,35. Na verdade é 34999, mas que quase um 0,35. E eu tenho, então aqui eu arredondei, né, para baixo. Estava para cima. Ele é maior. E aqui eu tenho 0,05, que estava menor e eu joguei para cima.
Então significa que se eu te der um número 0,3 e disser para você que ele foi arredondado, você pode dizer que ele tem uma margem de erro, mais ou menos 0,035. Isso significa o seguinte, ó, graficamente, se você é uma pessoa que vê as coisas mais fácil no gráfico. Se eu tenho um ponto no gráfico, esse ponto nunca é um ponto, porque um ponto significa que eu conheço perfeitamente aquele número. Se esse ponto é 0,3, na verdade existe uma barra de erro nesse número. Ele poderia ter sido 0,35 quase, e poderia ter sido 0,25. Existe uma incerteza, a gente usa a barra de erro para representar a incerteza, tá? Barra de erro. Existe uma margem de confiança nesse número. A margenzinha. E então a gente diz que o erro do arredondamento é 0,05. No caso, quando o dígito é da primeira casa decimal. Se o dígito for de outra casa decimal, é a mesma lógica. Deixa eu apagar aqui. É a mesma lógica, só que você vai jogar o erro para a casa subsequente. Mas é sempre a mesma estrutura, né? Isso aqui, o arredondamento não muda, não importa qual é a posição do número, né? Então você vai jogar para o número subsequente. Por exemplo, se o número fosse 0,273 e eu tivesse dito para você, ele foi arredondado. Ele poderia ter vindo do número 02725. 027349999. Então ele é um número que na verdade tem uma barra de erro, 0,00335. Então essa é a incerteza. Normalmente a gente não mostra essa parte da incerteza, a gente só mostra o número. Mas todo número tem incerteza, mesmo num laboratório de física. No laboratório de física você quer medir o tamanho dessa mesa, você pega uma trena, bota ela, né, com todo cuidado aqui, mas quando você vai olhar na pontinha aqui, os marcadores nunca caem certinho na borda da mesa. Você botou a sua trena, ela tem as marcações de milímetros. Mas esse cara nunca cai exatamente, você sempre tem que jogar ou para cá ou para cá. Ou é essa marcação, ou é essa marcação. Você sempre joga um erro. O erro é metade do tamanho do intervalo dos pininhos. Se você quer mais precisão, tem que usar uma trena mais fina, com mais detalhe. Mas você sempre fica com uma certa incerteza na medição. Se você não vê isso, é porque você nunca mediu nada com uma trena. Porque é difícil de medir com precisão mesmo algo com uma trena, tá? Então essa incerteza faz parte de todas as medidas e no computador faz parte porque o número lá no computador foi truncado. Arredondado. Eu falei para vocês que o processo de arredondamento custa computacionalmente, né? O computador precisa olhar o número, decidir, olhar o próximo número, decidir se vai jogar para baixo ou se vai jogar para cima de acordo com o próximo número. Isso é um processamento. No computador, tudo é feito com contas, né? Então significa que a cada passo, a cada processamento tem que tomar essa decisão. Alguns processadores, para serem mais rápidos, eles não trabalham dessa maneira. Eles, ao invés do arredondamento, eles usam o que a gente chama de truncamento. O truncamento é algo grosseiro. O truncamento funciona assim, olha só. Eu tenho o número π, e eu quero arredondar o número π com 4, eu quero usar o π só com 4 algarismos. O que eu faço com os outros algarismos? No arredondamento eu olho e tomo uma decisão aqui. No truncamento eu jogo no lixo sem nem olhar. Nem olha, joga fora. É que nem a diferença, né? Quando o pessoal vai fazer mudança, né? É assim, né? Sempre tem o casal, né? Um do casal quer, vamos levar isso aqui ou não? Fica olhando, decidindo, se leva. O outro, cara, bota e joga fora, não quero mais ver isso aqui. É assim que o computador faz. Com isso, ele ganha muito processamento, porque ele não precisa ficar tomando essa decisão. Só que você já percebe que ele sempre diminui o número. Então ele tem um erro sistemático. Ele sempre diminui o número.
teoricamente, né, o erro do truncamento, pensando no 0,3 de novo. Pensando no 0,3, então o 0,3 ele só vai vir de números menores. Desculpa, de números maiores. Ele pode ter vindo do 0,30, 0,31 até do 0,399999999. Ele vai jogar tudo fora. Se fosse 0,4, daí não, daí ele já ia truncar para 0,4. Se fosse 0,29999, ia truncar para 2. Então o truncamento é um negócio grosseiro, né? É um negócio grosseiro onde ele joga todo mundo para fora e vira simplesmente 0,3. Então se eu te digo, eu tenho o número 0,3 e ele foi truncado, você vai dizer, então ele podia ter sido até 0,4, até bem perto de 0,4. Então o erro dele é para mais, é 0,1. Esse é o erro do truncamento. Alguns livros, para facilitar a conta, dizem que tem esse erro para menos também. O erro do truncamento ele é maior do que o erro do arredondamento, porque o erro do arredondamento seria mais ou menos 0,05. O Burden e Fires, que é o livro-texto que a gente usa, trabalha desse jeito. Ele diz que o erro do truncamento é o dobro do erro do arredondamento. Não é verdade. É uma escolha para facilitar contas, mas não é verdade. Você vê que o erro do truncamento, ele é o mesmo tamanho do erro do arredondamento, né? O intervalo é de 0,1 aqui. Menos até mais dá 0,1, é o mesmo tamanho do intervalo. Só que o erro do truncamento, ele é sistemático. Sempre joga para baixo. Sempre joga para baixo. O tamanho é o mesmo do arredondamento, mas ele é sistemático, joga sempre para baixo, tá? Então, tomar só um cuidado, alguns livros de cálculo numérico se apresentam o truncamento. Na prática, eu sempre gosto de separar o que tem a teoria e o que tem na prática. Na prática, os números têm tantos dígitos que isso não interfere no resultado final da nossa conta normalmente. Não é algo para se preocupar. É algo para saber, né? Não custa saber dessa realidade, mas não é algo para se preocupar. E por causa disso, a gente trabalha nesse curso com arredondamento e o truncamento fica apenas como informação, uma curiosidade, tá? Questão de prova. Parecida com a primeira questão com que eu abri essa aula aí, tá? Questão de prova. Um gás exerce uma pressão, aí está dada a pressão numa cápsula de 5 litros a essa temperatura. Determine quanto gás há lá dentro com margem de erro. Então aqui a gente vai usar a lei dos gases ideais de novo, só que agora não para calcular a temperatura, mas quanto gás tem lá dentro. Então vamos usar a lei dos gases ideais. PV igual a nRT. Ele está me dando pressão, volume e temperatura. Está tudo aí. E perguntando N. A constante dos gases ideais eu sei, né? Então N vai ser PV dividido por RT. PV dividido por RT, tá? Agora, gente, que a gente aprendeu tudo isso, repara no enunciado. Olha com um pouquinho mais de atenção para o enunciado. O enunciado dá a margem de erro da temperatura, para mais e para menos, 1 grau Celsius. Então, significa que a temperatura que ele está me dando não é um valor exato, mas é uma margem. E é, na verdade, como os números têm que ser informados, né? Então, eu tenho uma temperatura máxima, por exemplo, possível, né? 15 mais 1, que seria 16 graus Celsius. E eu tenho uma temperatura mínima também. 15 menos 1. É isso que quer dizer. A temperatura pode ir de 14 até 16 graus Celsius. É isso que quer dizer mais ou menos 1. Margem de erro em pesquisa eleitoral, não é isso? É a mesma coisa. Então eu tenho uma temperatura mais e uma temperatura menos, que eu chamo. Pode ser até 16 graus Celsius e até 14. Como a temperatura está no denominador aqui, significa que eu tenho um valor mínimo, né? Quanto maior a temperatura, menor o número de mols. Um valor mínimo possível para o número de mols e um valor máximo possível para o número de mols, certo? Se eu botar 16 graus Celsius, vai dar um valor. Se eu botar 14, vai dar outro, que é maior, né? Porque quanto menor aqui, maior aqui, está inversamente proporcional. Então eu tenho já um intervalo de n's possíveis. Digamos que o n pode variar de 2 até 1.
não é isso, mas digamos que seja. E eu posso até calcular um N médio, né? Um N médio vai ser somar os dois e dividir por 2. E eu posso calcular um erro no N, que seria o erro do N vai ser pegar o valor máximo, subtrair do valor mínimo e dividir por 2. É uma barra de erro. Tá bom? Pela variação na temperatura. Mas não é tão fácil, porque não é só a temperatura que varia. Eu tenho também uma medição de pressão e uma medição de volume. Então eu tenho um erro na pressão e tenho um erro no volume também. E eu preciso colocar essa informação também ali, tá? Então, por exemplo, se a pressão... Acho que está no próximo slide, deixa eu ver aqui. Está aqui. Se a pressão é 0,892, eu tenho um erro, né, que é de 0,005 atm. Ou seja, eu tenho 3 dígitos, vai estar no quarto. No volume, eu tenho 3 dígitos, vai estar no quarto também, no terceiro, depois da vírgula, depois do ponto. Temperatura a gente já discutiu. A constante dos gases ideais é uma constante, mas não é um número fundamental da natureza. Uma constante, uma coisa medida em laboratório. Também tem o seu erro, então eu também posso botar o erro aqui, tá? Convertendo, né? A temperatura está em graus Celsius, então eu tenho o erro, preciso converter para Kelvin, e então eu tenho o valor máximo em Kelvin, o valor mínimo em Kelvin. Da onde eu posso tirar um valor médio com o seu erro, né? Temperatura, né? Então eu posso calcular aqui, né? Como eu tenho a temperatura, o máximo em Kelvin, mínimo em Kelvin, posso calcular também como eu fiz aqui, como eu disse que ia fazer no número de mols, né? Então eu tenho essa informaçãozinha aqui também, o valor médio e a barra de erro. No caso, a barra de erro é 1 Kelvin. Agora, o que complica, gente? Calma aí, não vai se apavorar com essa montoeira de números. O que complica? Assim como eu tinha uma temperatura máxima que dava um número mínimo de mols, uma temperatura mínima que dava um número máximo, as outras variáveis também variam, né? Então, se eu pensar, o maior valor possível que eu vou ter vai ser quando eu tiver os menores aqui e os maiores aqui. E o menor possível vai ser quando tiver os maiores aqui e os menores aqui, certo? Isso vai dar o menor possível e isso é o maior possível. Entre eles, as outras combinações dão números entre eles. Se você testar, você vai ver. Então, o maior valor possível de número de mols vai ser isso, ou seja, pressão mais o seu erro, volume mais o seu erro, temperatura menos o seu erro, e o menor vai ser isso. Então, calcula, dá esses dois, calcula o valor médio, soma e divide por 2, e a barra de erro, subtrai e divide por 2 em módulo, dá isso daqui. Então, agora, eu posso arredondar, né? Porque, olha só, eu encontrei o número de mols aqui, 18, 86, 22, eu escrevi com 6 dígitos. Mas olha que o erro, ele está na quarta casa. Então o que eu vou fazer, ao invés de escrever 0, eu podia deixar 0,96, não estaria muito errado. Mas eu prefiro escrever o erro com um dígito significativo só. Tá? Porque é um erro, porque dentro do erro tem erro e etc. E daí tem um monte de justificativas estatísticas, e também por questão didática a gente prefere escrever com um dígito significativo. Não é uma regra fundamental da natureza. Você pode escrever com mais, você vai encontrar lugares que tem mais, mas eu normalmente escrevo assim para simplificar. Então eu vou escrever com um dígito significativo, vou arredondar esse 96, passando para cá o 1, ó. 0,001. Então 1 vai ficar aqui. E agora uma questão de coerência, né? Se o meu erro está na terceira casa decimal, não tem por que eu ter um número além da terceira casa decimal. De novo, pode até ser que você encontre isso por aí, mas aí tem um monte de argumentos estatísticos, eu não vou entrar dentro de estatística aqui, senão a gente não termina essa aula. Então, se o meu erro está na terceira casa, o meu número não deve ter dígitos além da terceira casa, pode ir até a terceira casa. Tá? Então, 189. 189, eu arredondei o 8, como era 6, eu passei para 9, e aí ficou coerente. Então, o número de mols é isso daqui. Então, olha só. Agora você aprendeu a identificar a origem dos erros no computador, que é muito semelhante à origem dos erros na física, por isso eu dei um exemplo de física, porque é mais fácil de ver as coisas na física. E você consegue fazer as contas sabendo, inclusive, qual a margem de erro confiável das contas. E a gente pode voltar para o começo da aula, e agora fica como exercício para você refazer toda essa conta e me dizer se 15
e 17 são dois números razoáveis. Se a margem de erro aqui engloba o 15 ou não, né? Se, por exemplo, se a margem de erro na resposta final for 1 grau Celsius, 15 não poderia ser, porque eu poderia ir até 16. Mas se for 2, pode ser o 15, se for 3. Então fica como exercício você fazer essa atividade aqui. Só um comentário. Como eu disse, nas questões práticas de programação, de computação científica, esse tipo de coisa não costuma ser usado no dia a dia. A gente assume que as nossas contas não estão impregnadas de erro, dominadas pelo erro. Mas às vezes essa hipótese está errada. Às vezes você faz contas, tantas vezes, lembra daquela aula de apresentação que tinha raiz de 2, tinha que fazer um método iterativo? Às vezes são tantas contas, bilhões de vezes que eu tenho que fazer o cálculo, e fazendo sem cuidar, que o erro pode ir se propagando e eu chegar eventualmente a ter na minha grandeza final lá só erro, o erro dominando a minha conta. Tá? Então às vezes pode dar problema. Então, é algo que, como eu disse já antes para vocês, não é que você usa sempre no dia a dia, mas é bom saber, é uma informação relevante. E é uma informação que normalmente a gente usa no tipo de variável. Isso sim, na prática eu já tive vários casos assim, de estar resolvendo problemas numéricos muito difíceis, onde o computador vai ficar semanas rodando o programa, né? Usando uma quantidade imensa de memória. Para acelerar o programa, ao invés de eu usar uma variável double, que tem muitos dígitos, eu uso uma variável tipo float. O programa fica mais rápido nesse caso, você nota a diferença, tá? Ao invés de ele rodar uma semana, ele roda 6 dias, 5 dias, depende do tipo de contas que você está fazendo. Então você vai usar menos memória, o seu programa vai usar menos memória e vai rodar mais rápido. Mas você precisa estar ciente de que eventualmente, essa mudança de variável pode te fazer carregar um erro de propagação, um erro desse aí dentro da sua conta. Então você precisa olhar os seus resultados finais e às vezes o resultado final pode ter uns resultados bem doidos, e aí vai ser bem doido mesmo, porque é aleatório esse erro, né? É arredondamento para cima e para baixo. Vai ser uns resultados bem doidos, totalmente inesperados. E aí uma das coisas que você tem que testar, e normalmente é a última coisa que você testa, primeiro você duvida do seu algoritmo, primeiro você duvida da sua programação, errei alguma coisa no programa. Depois duvida do algoritmo, não serve para esse problema. Só no final você, putz, será que não é a variável? Aí nisso você já perdeu normalmente semanas debugando o programa, tá? Uma questão prática aí, uma experiência para passar para vocês. Então essa aula teórica era isso. Até mais.